Ah, meu nome é Idúlio Teixeira da Silva, juiz-presidente desse ato. Lida a denúncia. Passaremos ao interrogatório do réu Ian de Jesus Oliveira. Está tendo um ruído forte aí, Ian? Vê se tem... Quem está com você aí, o policial? Está um policial aqui. Deixa eu falar com ele. Foi mal, doutor. Tudo bem? Tá tendo uma interferência forte aqui de uma conversação. Você pode olhar para nós? O que é? Positivo, doutor. Vou fechar a porta aqui, que às vezes diminui mais. Nós estamos terminando já. Obrigado. Tranquilo, doutor. Tá bem. Então, o senhor lida a denúncia, passaremos ao interrogatório do réu Ian de Jesus Oliveira. O senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, mas este é o momento de fazer sua defesa pessoal. As primeiras perguntas é importante o senhor responder. Depois, sobre o fato, eu vou lhe facultar ficar em silêncio ou não. Muito bem. Antes de ser preso, morava em casa própria ou alugada? Morava na casa da minha avó, da minha falecida avó, que acabou ficando para minha mãe, e minha mãe saiu de lá e deixou eu morando lá. Certo. Essa casa, então, era de sua avó que passou para sua mãe, né? Ok. Casa própria de sua mãe, então. Perfeito. O senhor, antes de ser preso, trabalhava, Ian? Eu era empresário, eu era dono de uma hamburgueria. Certo. E ganhava lá por mês, por dia, por semana, aproximadamente quanto? Um salário mínimo, mais, menos? Eu ganhava aproximadamente um salário mínimo por semana, né? Semana, eu não sei o certo o quanto, porque eu pagava funcionário, comprava mercadoria, e o que sobrava eu pagava minhas contas. Tá bem. Na base de um salário por semana, né? Isso. Certo. Possui algum bem em seu nome? Casa, carro, lote, moto, alguma coisa? Eu possuo uma moto no meu nome. Tá bem. Estudou até que ano? Eu estudei até o primeiro ano do ensino médio. Você já foi preso, processado e condenado por algum outro fato delituoso? Eu já fui preso, Excelência, pelo furto de fio do 155, né? Foi lá na Asa Norte. Que foi um amigo da Dária que me chamou, né, para fazer esse furto, e ela também estava presente nesse dia, mas só eu que fui preso. Tá bem. Já respondeu esse processo? Eu fiz não persecução penal desse processo. Tá bem. O senhor foi criado por seus pais? Fui criado pelo meu pai e pela minha mãe. Solteiro ou casado? Eu sou divorciado. Filhos? Tenho uma filha de 6 anos. Perfeito. Antes de ser preso, usava drogas? Eu passei a usar, senhor. Antes de ser preso, eu usava drogas, sim. Bebida alcoólica, fazia uso? Fazia uso. Tá. Aqui tem umas testemunhas arroladas. Eu quero saber se você conhece. Rosilene Ferreira dos Santos, conhece? Conheço, a mãe da vítima. Ilderlane Alves dos Santos, conhece? Conheço, a amiga da vítima. Hudson Pereira Gonçalves, conhece? O Hudson eu conheço. Ele era colega nosso, ele era amigo próximo nosso, do casal. Raquel de Jesus Oliveira, sua irmã, né? Irmã. Certo. Perfeito. Essas pessoas cujos nomes aqui eu acabei de relatar, o senhor tem alguma coisa contra elas? Eu não tenho nada contra elas, não. Tá bem. O senhor está sendo acusado aqui de ter esfaqueado e matado a sua, então, companheira, Daíra dos Santos Rodrigues, na casa dela, no quarto dela. Essa é a acusação que tem contra os senhores aqui. O senhor aqui. Gostaria de saber se é verdadeira essa acusação. É verdadeira, sim, Excelência. Certo. Como é que aconteceu? Excelência, antes de tudo, eu queria contar um pouco de... Só um instante, doutor Idúlio, só para garantir a ele o direito ao silêncio, acabou que não constou? Falei com ele, sim, doutor. Ele poderia ficar em silêncio ou poderia relatar o fato. O senhor, acabei de falar isso com ele, o senhor prefere falar, contar, não é isso? Sim. Perfeito, então continue falando. Desculpa, Mutaz. Pois não, continue. Antes de tudo, Excelência, eu queria contar um pouco sobre mim, né? Porque muitas das vezes as pessoas só querem saber a quantidade de facada,
querem saber como foi, mas... Ian, você está com a palavra para fazer sua defesa, para falar o que você achar pertinente. Pode começar Senhor, e relatar. eu sou um jovem de 26 anos e, como qualquer outro jovem, eu sonhador, sempre lutei pela minha vida financeira e meu bem-estar, né? Porque eu sonhava em dar uma vida boa para minha filha. E eu abri uma empresa cujo deu muito certo e no decorrer desse caminho eu acabei separando da minha ex-mulher, né? Sim, sim. Foi aí que eu acabei conhecendo a Dália também, através de dois primos meus, que eu estava passeando de moto pela rua, e avistei meus primos numa festa. E aí eu cheguei lá na festa para falar com eles e eles estavam com a Dália. E eles me apresentaram a Dália. E aí meu relacionamento começou com ela, a partir daí, né? Que a gente trocou de números e começamos a se falar. Sim. E já na primeira semana ela já foi trazendo umas roupas e depois trouxe uma mala e veio morar comigo de vez, já na primeira semana. Perfeito. E aí nessa época, eu tinha 4 funcionários, né? Sim. Meus primos também faziam entrega para mim. Sim. E tinha um funcionário na chave. E acabou que ela veio morar comigo e ela trabalhava no mercado. Sim. E aí ela falou que queria sair do mercado e que queria vir trabalhar comigo, né? Sim. Aí eu falei que ela podia vir trabalhar comigo, sim. Que ela podia, que eu ia pagar o salário mínimo para ela por mês, igual eu pagava para todo mundo. Sim. E aí ela veio morar e trabalhar comigo. Sim. Só que no decorrer desse tempo, ela gostava muito de sair para festa, né? E aí ela às vezes acabava que ela me deixava na mão. Ela me deixava na mão e o rendimento da empresa foi caindo, os pedidos foi caindo também, e eu tive que demitir alguns funcionários, porque eu já não estava dando conta mais de pagar meus funcionários. E aí eu chegava a trabalhar sozinho às vezes, porque acabou que ficou só eu e ela na empresa. Sim. E aí às vezes ela queria sair com os primos dela, com os amigos dela, e acabava que eu ficava sozinho, ficava fazendo os pedidos e entregando. Sim. E aí a gente começou a brigar também por conta disso, né? Por Certo. conta disso. Mas ela falou que ia me ajudar mais, nós conversamos. Aí ela falou que ia me ajudar mais, que perguntou como é que eu tinha abrido a minha empresa, que ela também queria abrir uma. Aí foi que eu abri uma empresa para ela também, um restaurante, né? Sim. Para a gente trabalhar no almoço e de noite ela me ajudava com a hamburgueria. Que eu falei assim, Dara, eu vou abrir um restaurante então para você, eu vou comprar umas panelas e eu ajudo você de manhã no restaurante e você me ajuda à noite na hamburgueria. E assim a gente fez, e deu muito certo no começo, né? Só que eu tinha mais compromisso do que ela com o serviço, né? Porque eu sempre fui sonhador, sempre batalhei pelo meu sonho, né? Eu sabia o que eu queria da minha vida. Eu sempre quis dar uma vida boa para minha mãe, para minha filha. E aí a gente estava trabalhando, né? Só que às vezes ela me deixava na mão. Ela me deixava na mão e acabava que eu ficava sozinho trabalhando, né? E aí começou as brigas. Começou as brigas. E aí ela saía para as festas também. Aí quando ela saía para a festa, depois do expediente, eu ia lá e ia encontrar ela nas festas, né? Encontrar e acabava que ficava lá, bebia, usava muita droga junto com ela e chegava em casa a gente brigava muito por conta de ciúmes, por conta de alguma coisa que tinha acontecido na festa. Aí a gente foi levando a vida assim, né? Em brigas, e acabou que
Certo dia eu tinha me separado dela, né? Tinha me separado dela e fui para São Paulo por conta de uma briga que eu tava. A gente tinha chegado de uma festa e ela foi banhar e eu fui no vaso, né? Fui defecar. E aí eu avistei o celular dela em cima da pia e tinha chegado uma mensagem de um ex-namorado dela. E aí, na hora que eu peguei o celular dela, ela pegou o rodo e começou a atacar na minha cabeça. Ela atacava na minha cabeça, nas minhas costas, e ela acabou cortando o dedo. Nessa que ela estava me dando pauladas, ela cortou o dedo. E aí ela começou a espalhar o sangue todo pela casa, falando que ia acabar com minha vida, falando que ia me deixar sem nada, falando que eu ia ser preso. E aí eu decidi ir para São Paulo. Eu falei para minha mãe, eu não consigo mais ficar com a Dália. Eu vou me separar dela e vou para São Paulo. Vou lá para a casa do meu irmão. Aí assim eu fiz, eu fui lá para casa do meu irmão. Chegou na casa do meu irmão, ela me ligava e me mandava mensagem, né? E ela falava para mim voltar, né? E como eu gostava dela, eu também quis voltar, né? Mas eu voltei por conta que eu deixei algumas pendências aqui. Eu deixei algumas pendências aqui de uma. Foi até uma procuração que ela tinha que passar com um rapaz. E esse rapaz estava me ameaçando, porque eu intermediei a negociação. Uma moto que ela tinha tirado em nome dela. Aí ela pediu para me vender essa moto. Aí ela ficou de passar a procuração para esse rapaz. Aí ela falou que não ia passar a procuração. Aí eu voltei para conversar com ela sobre essa procuração dessa moto. Aí ela falou, conversei com ela falou que ia passar a procuração, que ia melhorar, ia para a gente voltar. Aí acabamos que voltamos, né? Só que as brigas continuaram, excelência. As brigas continuaram por conta de ciúmes, por conta de bebida, de droga também, que a gente bebia e usava muita droga. E certo dia, numa dessas brigas, ela até tentou me esfaquear, né? Ela saiu correndo atrás de mim com uma faca e eu saí correndo, fui para dentro do pinheiro e depois eu fui para casa da minha mãe. Falei para minha mãe o que tinha acontecido e a partir daí a gente se separou, né? Se separou, mas teve um certo dia que eu já tinha desistido da empresa também, por conta da minha vida financeira que já não estava legal, já tinha falido também a empresa e não queria mais continuar. Aí minha prima arrumou um serviço para mim, um evento, né? No evento, e ela estava precisando de trabalhar também, que ela disse que para mim estava precisando de dinheiro para fazer não sei o que lá, acho que era marquinha, ou era unha, alguma coisa assim. E aí eu chamei ela, né, para ir para fazer esse serviço comigo. Ela e a amiga dela, Interlane, essa que é testemunha. E aí elas foram, né? Chegando lá, a gente trabalhou normal, e aí elas me chamou para ir para a festa, né? De noite, elas falaram, já que a gente trabalhou, ganhamos dinheiro aqui, vamos ir para a festa hoje. E aí a gente foi. Quando chegou a noite, a gente combinou, marcou e foi para a festa. E aí chegou lá na festa lá, nós estávamos bebendo, usando droga. E aí eu fui no banheiro, né? Eu fui no banheiro e ela tinha ido primeiro no banheiro. E aí eu fui no banheiro e eu vi ela com o batom todo borrado e rebolando, dançando, né? Ela tava de frente de costa pro rapaz e dançando nele, né? Tava dançando nele. E aí nós discutimos lá na festa, aí saímos da festa. Eu até discuti com um rapaz também que estava atrás dela. Aí eu perguntei para ela o que tinha acontecido.
Aí ela pegou e me falou o que tinha acontecido, né? Que ela tinha dado um beijo nele, parece, e, eu vi ela rebolando nele, né? Também. E aí a gente saiu dessa festa e fomos para casa da amiga dela, Interlane. Quando chegou na casa da Interlane, elas arrumaram uma briga lá, uma confusão lá com as meninas lá. E aí, depois nós entramos, né? Amenizou a situação lá, a gente entrou para casa da Interlane. E aí, quando a gente entrou, ela começou a me xingar, a falar que eu era paga-pau de não sei quem, que eu era puxa-saco dos outros, e começou a falar que ia acabar com a minha vida, e falou um monte de coisa. Xingava e me falava várias palavras mais calando. E aí, a gente se alterou lá na hora, e a gente ia se agredir. E um irmão da Idelane separou a gente, né? Separou a gente lá na hora da briga. E aí aí eu fui para casa. Para casa, né? Aí eu tava falando com a Dani, falei até com ela no telefone depois disso aí, né? Ela me ligou. Aí eu falei assim, eu tava perguntando para ela por que ela tinha feito aquilo, que ela me fez a maior vergonha que eu passei na minha vida. E eu tava indo para casa e eu desliguei o telefone. Desliguei o telefone e tava indo. Chegando perto de casa, atrás de uma parada, apareceu um carro na frente da parada. Aí eu já percebi alguma coisa de errado, né? Aí eu peguei. No momento eu tava baforando lança, que eu tava com uma garrafa de lança perfume, né? E tava meio droga, assim. E esses caras chegaram e me deram 2 tapas, né? Deram 2 tapas na minha cara. E aí eu saí correndo e subi no prédio da minha mãe, né? Que a gente já tava perto da casa dela. E aí eu corri e subi no prédio. E cheguei lá, eu fiquei com a boca sangrando. Isso foi de sexta para sábado. Aí, quando foi no sábado, eu fui para um casamento, né? Eu continuei usando droga em casa. E fui para o casamento, drogado, um casamento de um amigo meu. E aí chegou lá, teve a festa de casamento dele. E eu continuei usando droga nessa festa de casamento. E eu estava muito abatido com o que estava acontecendo, com o que tinha acontecido também. E aí eu cheguei do casamento na madrugada de sábado para domingo, muito drogado e eu continuei bebendo em casa e usando droga. Tinha pegado mais droga. Inclusive, essa droga, quem me vende é o rapaz que está testemunhando a favor dela, né? Que é amigo dela também. E aí, eu continuei usando droga. Aí, quando foi umas 5 horas da manhã, eu fiquei cheirando e bebendo em casa e ouvindo música, né? Foi aí que eu decidi sair. Aí eu peguei as facas, né? Decidi matar ela. Eu estava muito drogado e estava com o psicológico muito abalado na hora, né? Por tudo que estava acontecendo. E aí eu peguei 2 facas e coloquei na cintura. Aí eu passei no comércio, comprei 3 cigarros e fui fumando até chegar na casa dela, né? Fumando até chegar na casa dela. Chegando lá na casa dela, eu encontrei o Hudson. Ele também estava drogado. Estava virado, né? Estava virado. Eu tinha usado droga também, tinha usado cocaína. E eu percebi, né? E eu falei desse Hudson, eu disse, arruma um pó para nós. Aí ele falou bem assim, mano, eu não tenho mais não. O último que eu tinha, eu usei ali. Aí, na hora que ele entrou, ele falou, vou entrar ali, mano. Aí ele entrou para dentro de casa. Assim que ele entrou para dentro de casa, eu pulei o muro da casa da Daiva. Aí eu cheguei lá dentro, eu cheguei na porta da casa dela, chutei a porta, aí ela apareceu na porta do quarto. Ela apareceu na porta do quarto e eu entrei para dentro do quarto. Ela correu para dentro do quarto, gritando, né? Chamando a mãe dela. E aí
Eu corri para dentro do quarto, junto com ela. Aí o quarto estava muito escuro nessa hora. E quando ela gritou a mãe dela, a mãe dela já abriu a porta e saiu correndo para a rua, gritando por ajuda. Então, no quarto, eu comecei a esfaquear ela. O senhor trancou a porta? Não tranquei a porta, excelência. Não tranquei. Tanto que, na hora que eu estava esfaqueando ela, o Hudson entrou dentro do quarto e pegou pelo meu pescoço e me jogou no chão. Mas ele precisou de arrombar a porta ou não? Oi? Ele precisou de arrombar a porta? Não, eu só arrombei a porta da casa. Não, o Hudson teve que arrombar a porta do quarto ou não? Não, ele não teve que arrombar a porta. A porta estava aberta, excelência. Tá. Você arrombou a porta para entrar? Eu arrombei a porta da entrada. Dei um chute na porta da entrada e aí eu já avistei ela na porta do quarto. Certo. Continua. Aí ela pegou e saiu correndo para cima da cama. E eu entrei dentro do quarto. Aí tava muito escuro o quarto. Aí eu peguei, tirei a faca da minha cintura e esfaqueei ela. Aí foi quando o Hudson chegou. O Hudson chegou e pegou pelo meu pescoço e me jogou no chão. Me jogou no chão. E aí ela saiu andando lá para fora. Ela saiu andando e me olhando. E aí, quando chegou lá no quintal da casa dela, ela estava sentada, a avó era deitada. E aí eu saí, né, do quintal. Que eu ia embora, né? Só que ela levantou novamente e voltou para a sala, né? Foi quando eu pedi pro Hudson me matar, né? Eu falei bem assim, mano, me mata, por favor. Porque eu tava muito... Por conta que eu já tava muito abatido, né? Falei, eu tava querendo tirar a minha vida nesse momento. E aí eu pedi para ele me matar. E aí ele pegou e me derrubou no chão novamente e falou bem assim, por que você fez isso, mano? Por que, mano, você fez isso? Não era para ter feito isso. E aí ele saiu de cima de mim e correu para a rua. Correu para a rua, pegou a faca e correu para a rua. Chegando lá aí eu levantei e fui sair da casa, né? Quando eu saí da casa, a mãe dela estava lá do lado de fora, gritando, e tinha vários vizinhos na frente da casa. E nesse momento, na hora que eu avistei os vizinhos, eu pedi para eles me matarem também. Eu falei, se me matem, me matem. E ninguém quis encortar o dedo em mim. E aí eu peguei e saí andando. Eu saí andando. Aí eu vi um matagal, né? Saí andando e vi um matagal. Eu fui andando por esse matagal. Aí os cachorros dela estavam até atrás de mim. Os cachorros dela estavam perto de mim. Eu andando e os cachorros dela foram atrás de mim. Aí eu pedi para os cachorros voltar para casa, eles voltaram para casa. E eu fui andando para minha casa, né? Fui andando para casa da minha mãe, na verdade. E aí eu encontrei nesse caminho que eu estava, dentro dos matos, tinha uma igreja em construção. E aí eu avistei uma água, eu me lavei, né? Eu vi uma caixa d'água, me lavei e depois eu continuei andando para casa da minha mãe. Cheguei lá na casa da minha mãe. Chegando lá, eu fiquei perto da janela, né? De frente para no local eu ia tirar a minha vida. Ou até antes, né? Porque eu já estava me imaginando de me jogar lá em cima, lá de cima. Foi quando minha mãe chegou. Minha mãe chegou e eu contei toda a situação para ela. Sim. E depois disso? Depois disso, quando eu cheguei lá, quando minha mãe chegou lá, minha irmã chegou também, né? Tava tentando me acalmar, que eu tava muito nervoso. Tava muito nervoso, eu tava... A todo custo, eu tava querendo me jogar lá de cima. E aí, minha irmã
tava falando, não, Ian, essa não é a solução. Minha mãe também falando para me entregar. E eu falei, mãe, eu vou, se a polícia chegar, eu vou tirar minha vida. Eu não quero pagar isso preso. Eu quero pagar com a morte. Só que minha irmã falou, não, então você quer fazer o quê? Eu falei, assim, eu quero sair daqui um pouco, então, para me esparecer. Já que você não quer deixar eu matar, eu vou me esparecer um pouco. Tem que ir para um lugar. E a gente foi para um lugar aleatório. A gente foi para Formosa. Chegou lá em Formosa, a gente foi para o hotel. Chegou lá no hotel, ela pagou a pernoite. Ela pagou a pernoite e a gente dormiu, né? Lá no hotel. Quando foi na madrugada que eu estava no hotel, ela entrou em contato com o Dr. Glauco, né? E aí o Dr. Glauco orientou a gente. Aí quando foi de manhã, novamente, o Dr. Glauco entrou em contato com a gente de novo e falou para mim que a melhor solução era eu se entregar. E aí eu já tinha decidido me entregar. No momento que o Dr. Glauco estava falando comigo, inclusive pelo telefone, ele estava falando, você vai vir então se entregar, né? Eu falei, doutor, vou lá me entregar, porque eu tenho que pagar pelo que eu fiz. E aí, no momento que eu estava conversando com ele, a polícia chegou e me prendeu. Entendi. Ok. O senhor relatou tudo em detalhes. Foi importante seu depoimento. Eu quero, então, passar a palavra ao doutor Daniel para saber se tem alguma pergunta, doutor. Não, excelência, está esclarecido. Ok. Doutor Glauco, alguma pergunta? Não, não estamos te ouvindo, não, doutor. Veja o microfone aí. Está... Sem E nenhuma agora? pergunta, excelência. Ele esclareceu tudo perfeitamente. Perfeitamente. Eu quero, então, declarar encerrado o interrogatório do Ian, agradecer a sinceridade e o relato que foi feito com muita minudência e clareza e declarar, então, encerrado o seu interrogatório, agradecendo ao policial que está te acompanhando. Inicialmente, gostaria que a senhora exibisse sua identidade, frente e verso para a câmera. O Luciano está aí para te auxiliar, sobe um pouquinho mais, agora vira identidade. Vira identidade. Isso, pode colocar sobre a mesa. Ok. Diga o seu nome todo. Rosilene Ferreira dos Santos. Estado civil. Solteira. Profissão. É doméstica, né? Que até o emprego eu perdi. Perfeito. A senhora já disse que gostaria de falar na ausência do acusado. Não quer que ele te veja nem que ele te ouça, correto? Correto. Perfeito. Lida a denúncia, passaremos a oitiva de Rosilene Ferreira dos Santos, mãe da vítima. Sem compromisso por isso, por ser mãe da vítima. Funciona assim, vou passar a palavra ao Ministério Público para as perguntas iniciais, depois a defesa, e ao final, eventualmente, posso fazer algumas perguntas, ok? Doutor Daniel, com a palavra, por gentileza. Obrigado, excelência. Rosilene, boa tarde. Boa tarde. Rosilene, lamento a perda da Daíra, né? Ela era a nossa jurada aqui, né? No fórum. Lamento bastante. Eu queria entender algumas coisas. Pode ser um pouco traumática aqui a nossa conversa, mas é muito importante que você traga informações aqui para nos ajudar no esclarecimento de todos esses fatos, tá bom? Rosilene, você já conhecia esse Ian? Conhecia que ele ia lá em casa, né? Eles começaram a namorar, eu acho que no mês de novembro. Aí ela levou ele lá no final do ano, no Natal. Sei. Eu passei a conhecer ele recentemente, né? Ela morava contigo? Ela sempre morou comigo, sempre. Uhum. Aí eles inventaram de trabalhar junto, e aí ela, final de semana, ela ficava mais para lá do que lá em casa. E aí foi indo, foi ficando, até durante a semana ela ficava lá.
Aí começou assim o relacionamento deles. Entendi. Ficava lá, que a senhora fala, era onde? Esse outro local? Lá na casa dele. Na casa dele. Entendi. Ficava um dia lá em casa e passava 3 dias lá na casa dele, né? Porque eles começavam a trabalhar sexta, sábado e domingo. Uhum. Eles Aí trabalhavam juntos. trabalhavam juntos, eles estavam trabalhando juntos. E aí, a senhora chegou a notar problemas com esse casal a partir de quando? Eu não percebi nada de anormal, não. Sei. Eles não demonstraram nada para mim. Uhum. Eles iam lá em E aí, casa e não demonstrava nada. sei. E aqui no processo diz que ela voltou para sua casa, né? Imagino que ela tenha voltado a dormir mais dias na sua casa, então. Foi, ela voltou para casa. Eu perguntei para ela, né, o que estava acontecendo. Ela disse, não dá mais certo, não, porque ele é muito ciumento. Ele é muito ciumento. Ela Muito comentou com a ciumento. senhora. Uhum. Sei. Ele tá, Ela chegou a ser agredida por ele, ameaçada por ele nesse período aí que eles ficaram juntos. Ela contou para a senhora? para mim, ela nunca relatou nada. Nada. Ele não demonstrava ser uma má pessoa. Entendi. Ele era tranquilo, assim, calmo, frio, né? A senhora só foi ter notícia de alguma coisa no dia que ela voltou e comentou isso com a senhora, que ele era muito ciumento, que não dava. Foi. Só nesse dia que eu fiquei sabendo. Eu falei, então tá bom, minha filha, então se cuide, fica em casa que eu vou trabalhar, não fica indo para a rua, não. Aí ela ficava mais em casa, que ela não era muito de rua. Certo. Como é que foi essa história da medida protetiva? O que aconteceu para ela ter direito a uma medida protetiva? A medida protetiva, você acredita que eu fiquei sabendo, foi na delegacia? Eu não sabia. A senhora não sabia. Não sabia. Então a senhora não sabe o motivo dessa medida protetiva, não? Eu não sabia do motivo dessa medida protetiva, que se eu soubesse, eu teria tomado providência. Aham. Tá. E como é que foi lá no dia dos fatos, né? A senhora estava em casa nesse dia? Estava em casa, a gente estava dormindo. Ele pegou ela dormindo. Que horas era isso? Eu estava dormindo, eu fui dormir sábado à noite, eu fui dormir umas 9 horas, ela ficou acordada. Eu perguntei para ela, filha, você vai sair? Ela disse, não, mãe, não vou sair não, porque eu já saí na sexta. Aí ela ficou lá assistindo televisão e fazendo a mudança do celular, né? Que ela tinha comprado um celular, aí ela estava tirando as coisas do celular velho para colocar no celular novo. Aí eu fui dormir 9 horas e ela ficou lá. E depois, quando foi meia-noite, um dia antes, eu levantei, olhei, ela estava dormindo. Certo. Aí, beleza. Aí eu fui dormir mais tranquila. Aí, quando foi 6 horas da manhã, no domingo, eu acordei. Eu levantei, fui lá no banheiro, tomei água. E, como era de costume, eu ia no quarto dela sempre, olhar ela lá. Sempre eu ia no quarto dela. Aí ela estava dormindo. Certo. Eu passei a mão no rostinho dela, na cabeça dela, ela estava dormindo. Ele pegou ela dormindo. Aí, quando foi que eu entrei para o meu quarto, foi questão de 15 minutos. Como é que ele entrou na sua casa? Ele quebrou a porta? Ele pulou o muro? Ele meteu o pé na porta. Na porta principal? Na porta principal. Aí eu estava deitada e da porta deu para mim. Eu olhei assim, eu vi o homem no pé. Eu falei, está acontecendo alguma coisa. Aí na hora que eu levantei, ele já entrou para dentro do quarto e trancou a porta. Ela estava dormindo. Certo. E aí a senhora fez o quê nessa hora? Eu tentei abrir a porta e não consegui. Eu tentei abrir a porta, ele estava segurando a porta, aí ele pegou e trancou a porta. Aí eu saí correndo, eu falei, não está sério. Eu só ouvi ela falar assim, para, Ian. Só ouvi isso. Aí eu falei assim, o negócio está sério. E saí correndo, gritando, pedindo socorro. Aí tinha um vizinho que estava chegando da rua. O vizinho viu e foi correndo lá para casa. Aí tentou abrir a porta. E aí ele disse, agora, tia? Eu falei assim, rebenta a porta e vamos entrar. Rebenta e vamos entrar. Aí o menino meteu o pé na porta e derrubou. Aí quando ele
Abriu a porta, ele já estava em cima dela, esfaqueando ela. Ela já estava caída, toda sanguentada. O quarto já estava todo cheio de sangue. Ele já tinha furado a veia carótica dela. Ela já... Certo. A senhora ainda chegou a ver ele golpeando? Vi. E o que o vizinho fez? Aí o vizinho conseguiu fazer alguma coisa? Aí ele fez e pegou ele pelo pescoço, saiu arrastando ele, deu um mata-leão nele. Aí ele desfaleceu um pouco, aí foi o tempo que ela saiu de dentro do quarto andando. Até a minha, eu peguei ela, mas aí ela já não tinha força nas pernas. Ela ainda estava viva nessa hora. Tava. Ela ainda estava viva dessa hora. Meu Deus, que cena horrorosa que a senhora viu. É, só Deus para minha cabeça, só a cena não sai da minha mente, hora nenhuma. Aí, a senhora ainda tentou socorrê-la ou não teve jeito? Tentando socorrê-la, chamando os vizinhos, foi tudo para lá, a gente tentando socorrer, pegando ela, aí botaram ela num carro lá, a polícia passando, na hora a polícia passando, aí já começaram a chamar as outras polícias, chamou o bombeiro, aí o menino pegou e botou ela no carro logo antes do bombeiro chegar e levou ela para o hospital. Mas ela estava sangrando, já tinha perdido o sangue todo. Imagino. E ele, quando ele acordou, qual foi a... Quando ele acordou, ele ficou lá em pé no quintal, desorientado, e depois saiu correndo, igual um louco. Entendi. Só até eu lembro é isso aí. Perfeito. Eu ter visto ele. A senhora estava falando para a gente que hoje é empregada doméstica porque perdeu o emprego. É porque eu não tive mais condições de trabalhar, né? Porque não estou dando conta de trabalhar. Por conta de tudo isso aí. Entendi. A senhora está procurando ajuda psicológica, psiquiátrica? Tô. A senhora está com acompanhamento? Isso eu deixei em casa. Não, não tem problema. Eu quero só saber Toma se a senhora tá... toma uma água aí, dona Rosilene. Tem água para a senhora também. Eu estou tomando, estou com acompanhamento. Uhum. Certo. E ela trabalhava? Ela trabalhava. A senhora falou que ela trabalhava com ele, né? Ela trabalhava fora, ela estava procurando emprego, tinha terminado os estudos dela, aí ela trabalhava fazendo bico, né, de padaria, essas coisas, até ela arrumar uma coisa fixa. Aí ela conheceu ele, e aí eles foram trabalhar junto, Uhum. né, com coisa de de hambúrguer. É negócio de fast food, negócio de hambúrguer, esse negócio. Entendi. Aham. Certo. Ela tinha filhos? Não, não. Perfeito. Tá bom, dona Rosilene. Eu agradeço o seu depoimento, tá? Talvez o doutor Glauco, o doutor Ituro ainda tenham perguntas para a senhora. Muito obrigado. Doutor Glauco, uma palavra para identificação e pergunta, doutor, por gentileza. Tudo bem, dona Rosilene. Primeiramente, eu quero manifestar o meu mais sincero sentimento pela sua filha. Eu sei que não é fácil para a senhora estar aqui, tá, para falar sobre esses fatos. Infelizmente, né, a senhora tem que falar, mas eu vou tentar ser breve, tá bom? Para a senhora não ter que ser submetida a essas lembranças, né? Uhum. Eu só queria saber o seguinte: antes a senhora informou que não conhecia ele, né? Antes, assim, de ter mais afinidade. O relacionamento dos dois, você não tinha conhecimento, assim, no dia a dia, ou era só por alto? O relacionamento deles, assim, pelo menos, assim, a aparência, assim, parecia estar perfeito. Sim, você nunca presenciou nenhuma briga deles? Não, ele sempre calmo, tranquilo, frio, sim, sabe? Porque era pessoa calada, Sim. mal abria a boca. Esse emprego que ela tinha antes, você sabe me informar, ela começou a trabalhar com ele a partir de quando? Foi a partir de novembro que ela conheceu ele, aí ela começou a trabalhar junto com ele.
eles combinaram lá para eles trabalhar junto, abrir lá essa loja de iFood, esse negócio aí. Sim. Aí ela começou a trabalhar com ele, que ele estava precisando de uma pessoa, né, para trabalhar com ele. Aí começaram, né, do relacionamento, começaram a trabalhar junto. Entendi. Antes do Ian, ela já tinha tido outros namorados? Ela namorava outras pessoas, mas já tinha terminado há algum tempo já. Só que Já. são pessoas totalmente diferentes. Como assim, diferente como? Diferente, né? Assim, o cara que não gostava, não bebia, não fumava, essas coisas. Entendi. Pessoa mais só pensar em trabalhar só mesmo. A Daira bebia? A Bebia? Dária, ela não era muito de beber, não. Sim. Negócio de consumir bebida, assim, ela não era muito de consumir bebida, não. De vez em quando que ela bebia uma ice, Tá, mas ela não era muito de álcool, não. Álcool, cigarro, essas coisas, não. tá, tudo bem. Eu agradeço, tá? Agradeço pelas palavras, mais uma vez meus sentimentos e que Deus possa Obrigada. confortar a senhora, tá bom? Obrigada. Dona Rosilene, eu tenho apenas duas perguntas para a senhora. Primeiro é o seguinte: quando a senhora, quando o Hudson abriu a porta, é, o, o acusado, Ian, ele estava fazendo o quê? Ela estava caída no chão e ele estava em cima dela, assim, quando ele estava ajoelhado em cima dela com as duas facas, assim, ó, nos peitos Entendi, dela. entendi. Então a senhora viu essa cena. Eu vi, eu Ela não, vi. ela não estava no colchão, ela estava no chão. Ela já tinha caído para o chão. Tá? E ele estava sobre o corpo dela, E ele estava ajoelhado sobre o corpo dela, esfaqueando os esfaqueando, peitos dela, assim, aqui, com duas aqui, facas, com duas facas, uma em cada mão. uma em cada mão. E esfaqueava com ambas as facas. Era duas facas. Pois é, com ambas, as duas. Esfaqueava com as duas. Estava com as duas, assim, ó, Tá bem? Tá claro. nos peitos dela. Tá. Ok. É, na região dos peitos Aqui, dela. Perfeito. Pode tomar água aí, sem problema. Tem mais uma ou duas perguntinhas para a senhora aqui. tá bom. Sobre essas duas facas, o Hudson chegou a tomar alguma faca do Ian? Tomou. Quantas? As duas? Ele conseguiu tomar uma faca, ficou em cima da cama quebrada. Tá. E a outra? E a outra o menino tomou e jogou lá no meio da rua. O Hudson. Hudson. Certo. Essa faca quebrou, a senhora sabe o motivo? Eu creio que foi quando ele estava coisando ela. Que essa Golpeando. faca aqui. Aham. Golpeando, tá bem. É, uma ficou sobre a cama, a que quebrou, e a outra foi jogada na rua. E a outra foi jogada na rua. A senhora sabe depois se essas facas foram apreendidas pela polícia? Foi, sim. Tá, perfeito. Porque É, a perícia chegou logo em seguida. sim, perfeito. É, ok. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora, fora do processo. Aham. Assim, fora do fato em si. É, a senhora conversou aqui hoje com um dos servidores nosso e informou que a senhora conversou com o Hudson Ah, e disse aqui para nós que ele estava ciente da audiência e que iria comparecer. Foi isso? foi. Foi hoje que a senhora conversou com ele? Não, foi assim, foi a. Deixa eu ver qual foi o dia que me levaram para mim lá o papel. Acho que foi sexta-feira. Ou foi quinta ou foi sexta que levaram o papel para mim lá em casa. E a Aí, senhora? só que Ah, no sábado eu não estava em casa. E ele foi lá em casa no sábado. Eu não estava em casa. Aí ele foi na casa da minha cunhada, que eu tenho um irmão que mora na mesma rua.
Aí perguntou por mim. Aí ela foi e falou para ele sobre a audiência. E ele ficou de vir e não veio. Foi, ficou de vir e não veio. O pai dele, ligaram para o pai dele falou para minha cunhada que falou para ele vir para a audiência. Certo. Ele estava Perfeito. ciente. É ciente, mas já não foi intimado formalmente. Mas eu queria também fazer uma segunda pergunta para a senhora. A senhora também nos deu a informação aqui que a senhora se comprometeu a falar com a Iderlane. E ela forneceu o número de telefone para a senhora passou esse telefone para cá, hoje. E esse telefone não está atendendo também. O telefone dela não está atendendo. Eu já liguei mais de 1000 vezes para ela. Eu falei com ela ontem. Ontem me ligaram pedindo para mim entrar em contato com ela. Aí, sim, em seguida, eu entrei em contato com ela e, conversando com ela, eu passei para ela, né, que era para ela vir por fórum, né, que ia ter audiência e tal e tal. E ela disse que vinha. Tá gravado aqui no meu celular. Então, os dois ficaram de vir e não vieram, né? Foi. Certo? Tá bem. É só isso que eu queria esclarecer, e naturalmente esclarecendo para o Ministério Público e a Defesa, para eventuais requerimentos, né? Mas eu não tenho mais pergunta a fazer, eu quero agradecer muito o seu depoimento, que foi esclarecedor demais, foi excelente aqui, buscando elucidar os fatos. Eu quero agradecer e consultar os doutores se tem objeção quanto à dispensa, doutores. Sem objeção. Sem objeção, excelência. Muito obrigado, dona. Deus te abençoe, Deus te acompanhe, Deus te proteja, Deus te encaminhe. Tá, obrigada. Boa tarde. Para a câmera. Isso, pode virar. Vire agora. Isso, pode colocar sobre a mesa. Diga seu nome todo. Keila Cristina Martins Aguiar. Estado civil. Sou casada. Profissão. Sou manicure. A senhora disse que quer falar na presença do acusado. Confirma isso? Sim. Perfeito. A senhora é amiga, inimiga ou parente do acusado? Eu sou prima dele. Amiga também? Sim. Prima e amiga, certo. Sem compromisso legal por ser prima e amiga do acusado. Eu vou passar a palavra à defesa para identificação e perguntas. Doutor Glauco, por favor. Vamos lá. Tudo bem, Keila? Boa tarde. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Keila, eu queria aqui, você ouviu a denúncia, né? Viu do que se trata. Eu queria aqui que você retratasse do que você sabia do relacionamento do Ian com a Daira, que eles chegaram a morar lá onde você mora. O que você tem a falar sobre toda a situação que envolveu eles dois até chegar a esse ponto? Primeiramente, falando da questão de quando eles se conheceram. Sim. Pode falar? Pode. Então, o Ian, nós moramos no mesmo lote, né? Nós sempre moramos há muitos anos que a gente mora na casa que era da minha avó. A mãe do Ian foi embora e desde então ele ficou morando lá. O Ian já era casado, né, com a moça, e eu vou contar a partir de onde a Daira entrou. Ele era casado com a Lani até então, e eles estavam... Após a oitiva da testemunha. Não entendi. Pode continuar. Tá. Ele era casado com a Lani, né? E aí ele e a Lani estavam em processo de separação, mas os dois ainda tinham um convívio. E nesse período de tempo, uma prima do Ian apresentou a Daira o Ian, né? Então, a Daira começou a frequentar lá a lanchonete do Ian, né? Que era o Ian tinha uma lanchonete. E quando a Lani não estava em casa, a Daira ficava o dia, e quando a Lani estava perto de chegar, ela ia embora. Aí, logo, pouco tempo, eles assumiram, e aí eles foram morar lá na 28, no mesmo lote que eu moro. E aí, com algumas semanas, né, foi começando a ter as desavenças e tal, e aí eu tenho 3 filhos que são motoboy, os 3 chegou a trabalhar para o Ian, na verdade 2 chegou a trabalhar na lanchonete para o Ian,
Só que o que acontece? Começou a ter algumas desavenças dela, ciúmes, né? E ela querer assumir até mesmo a direção da lanchonete. E aí, o que aconteceu? Ele terminou de vez com a Lani, e aí os meninos que trabalhavam para ele, né? Eles começaram, aí saíram da lanchonete e ela assumiu junto com o Ian. Ela quem é? A Daira? A Daira, isso. E aí, com o decorrer das quedas de vendas, começou os atritos, né? Porque o Ian é um menino que é um rapaz que ele tem muita habilidade para mexer com vendas, com lanche, e aí ele começou a se endividar muito. E aí foi onde começou as brigas deles, porque assim, pelo que as brigas, as discussões deles sempre eram a respeito de saídas financeiras, ela queria gastar, e aí ele começou a se endividar muito, porque ele queria agradar ela, né? Aí onde foi quando começou as brigas. Mas, assim, a maioria das brigas, inclusive eu cheguei até a gravar uma, foi no dia que eu registrei uma ocorrência contra a Daira, né? Que eu entrei na casa do Ian, e quando eu cheguei lá, eu me deparei com muito sangue, e eu gravei um áudio. Eu gravei um áudio dela batendo esse dia no Ian. Ela batia muito nele. Esse áudio tem ele chorando e ela falando que ia acabar com a vida dele, que ia mandar ele para o inferno. E aí eu tenho esse áudio gravado e tem essas cenas. Aí o que acontece? Era 6h pouca da manhã, mais ou menos. E aí ela começou a gritar, dizer que falar mal da família dele, porque o Ian sempre frequentou a minha casa junto com os meus filhos. Quando isso começou a acontecer, quando ele se envolveu com ela, o Ian parou de frequentar a minha casa. E aí ela ficou falando que eu não chamava ele para dar um prato de comida, que eu não queria saber dele, que não sei o quê. Mas aí sim, eu não queria me meter, né? Aí ela começou a me xingar e falar que eu era uma gorda ridícula, doente, que eu sou portadora do B24, da doença B24, que é o HIV. E ela começou a gritar na rua que eu era uma doente, que eu era uma aidética. E nessa hora eu fiquei com muita raiva, fui lá no portão, né? Quis até falei umas palavras para ela e na hora eu fiquei muito chateada, eu queria puxar ela pelos cabelos, e Ian não deixou eu entrar na casa, ele pediu, Keila, por favor, não entre na minha casa. Aí eu não entrei. Aí fui na delegacia, registrei uma ocorrência contra a Daira, registrei uma ocorrência. Logo após, ela chegou na delegacia. Ela estava sangrando muito e ela mesma se cortou e ela balançava a mão para esguinchar sangue nas paredes, no banheiro. Então, aquele dia daquela ocorrência, ela falou que tinha sido o Ian que tinha ferido ela e não foi o Ian que feriu ela. Aí, o que acontece? Nós pegamos, minha tia, todo mundo mandou ele para São Paulo, né? Para São Paulo. E aí, nessa ida dele de São Paulo, a Daira começou a perturbar ele, que ele tinha que voltar, que eles tinham que resolver os negócios. E aí o Ian voltou. O Ian voltou, e aí foi onde ele foi para o Itapuã, né? E aí eles continuaram, porque o Ian várias vezes tentou terminar com ela e ela não aceitava. Ela ficava ameaçando ele. Teve uma vez que ela tentou esfaquear ele, ele correu para dentro do pinheiro, né? Saiu correndo para a casa da mãe dele, pedindo socorro para a gente ajudar, para a gente da família ajudar, porque ela era uma pessoa possessiva, que ela não deixava mais ele viver a vida dele. E foi fazendo dívida, e eu acredito, inclusive eu tenho áudios que eu mandei para o Ian, não sei se consta no celular dele, que eu falando para ele, Ian, eu vou arrumar um serviço, ele estava sem trabalhar, e aí eu arrumei uma diária para ele, inclusive eu tenho foto dos Pix e tudo, que ela pegou, acabou indo até fazer essa diária junto com ele, porque ela não deixava ele só, ela não deixava mais ele só. E foi isso, foi muito... Nunca vi o Ian agredir a Daira, mas sempre gravei a Daira sempre agredindo o Ian com verbos e ameaçando ele.
Silas. No dia dos fatos, você chegou a presenciar alguma coisa? No dia No dia do... que ele acabou tirando a vida dela? Não, Não, né? não. Tá. Você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre esse relacionamento dele, sobre como é que era essa questão? Não, só um relacionamento muito conturbado, né? E assim, infelizmente aconteceu isso, né? O Ian perdeu tudo que ele construiu por muito tempo. Ela conseguiu destruir o império que ele estava construindo. E aí foi onde ele perdeu a cabeça, né? Dívida demais. Só para terminar, você falou que ele tinha um relacionamento antes de conhecer ela. Sim. Era a Lani. Como é que era esse relacionamento antes? Era conturbado também? Ou... Não, eles tinham briga normal de casal, como todo casal, qualquer um tem discussão, mas não tinha agressão, não. Inclusive, eu já acompanhei, na verdade, esse é se eu não me engano, esse é o quarto casamento do Ian. Eu acompanhei todos os quatro casamentos dele. Sim. Você mora no mesmo lote que ele? Moro no mesmo lote que ele. Muro a muro. Oi? Muro a muro? Muro a muro. Inclusive, eu cheguei a trabalhar com ele no iFood. Lá na loja dele, eu trabalhei com ele. Tudo bem. Sem mais perguntas, Excelência. Ok. O Daniel com a palavra, identificação e perguntas. Sem perguntas, Excelência. Ok, eu acho que a senhora fez um relato extenso e contemplou tudo que a senhora sabe. Eu também não tenho mais perguntas a fazer. Quero agradecer sua presença e consultar os doutores se tem objeção quanto à dispensa. Não, Excelência. Perfeito. Sem objeção, Excelência. Ok. Muito obrigado, senhora. Obrigada. Virar. Isso, está ótimo. Pode colocar sobre a mesa. Diga seu nome todo. Meu nome é Raquel de Jesus Oliveira. Estado civil. Solteira. Profissão. Garçonete. A senhora já adiantou, dizendo que gostaria de falar na presença do acusado. Confirma isso? A senhora é irmã dele, né? Sim, sou. Fala na presença, não é isso? Isso. Certo. Lida a denúncia. Passaremos a oitiva de Raquel de Jesus Oliveira, sem compromisso legal por ser irmã do acusado. Vou passar a palavra ao Ministério Público para identificação e perguntas, depois a defesa, e ao final, eventualmente, te faria algumas perguntas, ok? Ok. Doutor Daniel, por gentileza, com a palavra para identificação e perguntas. Obrigado, Excelência. Daniel Bernini, promotor atuante na Vara do Tribunal do Júri de Paranoá. Testemunha, boa tarde. Raquel, não é isso? Isso, boa tarde. Boa tarde, Raquel. Raquel, você acompanhou esse relacionamento do teu irmão com a Daira? Eu não era muito chegada. Eu conheci a Daira há 2 anos atrás, através de um colega do meu ex-namorado. Conheci ela, né? Já havia conhecido ela. Você soube que ele teve um relacionamento com ela? Isso, ele foi apresentado através de uma prima minha, e aí a gente ficou sabendo por fotos, né? Através do Facebook, nos stories. Ah, entendi. Perfeito. Como é que você soube desse crime aqui, desses fatos? Bom, eu estava trabalhando e aí eu recebi uma ligação da minha mãe, falando que tinha ocorrido o fato e que ela estava passando muito mal e que o Ian estava muito abalado, querendo se jogar da janela, querendo se matar. E eu imediatamente já falei com o meu chefe e saí correndo, né? De encontro. Raquel, o que a sua mãe contou? Isso que me interessa, eu queria entender. O que ela contou? Oi? O que a tua mãe te contou? Ela me falou que tinha ocorrido o fato, né? Que o Ian tinha. Sim. Uhum. Pode falar. O Ian tinha brigado com a Dara e acabou desferindo as facadas nela, né? Eu já, no momento, eu fiquei totalmente desesperada e já fui de imediato. Certo. Você foi ao encontro dele aonde? Bom, primeiro eu fui na 28, porque eu não sabia para onde ir, né? Aí chegando lá. Hã? Que é onde ele estava morando, né? Não, onde eu estava morando. Onde Ele você não já estava estava. morando. Isso. Ele não estava morando mais lá. Certo. Aí eu chegando lá, eu liguei para minha mãe novamente, e aí minha mãe falou que estava lá, né?
E aí eu encontrei com o Arão. Aí eu já pedi pro Arão me levar lá e o Arão me levou de moto. Quem é o Arão? Arão é o menino que mora na casa da minha tia Ina, da Certo. minha prima, Keila. Daí Eu tu chamo ela encontrou de ele lá. tia. Daí tu encontrou teu irmão lá. Isso, aí eu cheguei lá, subi as escadas, aí eu encontrei ele lá. Aí minha mãe tava do lado dele, passando mal e chorando, né? E ele tava deitado, ele tava muito, com o psicológico muito abalado. E aí eu cheguei, a gente sem saber o que fazer, né? Naquela situação ali. Difícil. E me diz uma coisa, o que ele te contava nessa hora lá? O que tinha acontecido? Ele falou que os caras bateram na cara dele, bateram nele, mas aí ele ficou falando por que que eu fiz isso e tal. Aí eu, e agora? E a gente naquele desespero, porque no momento a gente só sabe ficar desesperado, né? Não tem muita reação. Certo. Raquel, eu queria entender o seguinte, os caras bateram nele o quê? Depois do crime, as pessoas que estavam lá bateram nele? Não, isso foi ele vindo para casa depois de uma festa. E vieram 2 caras de carro e bateram nele. Tá, que relação tem isso com a morte da Dai? Não, isso foi depois da festa que aconteceu, né? Que eles estavam, parece, no Rocá. E aí eles meio que se desentenderam, não sei o que aconteceu bem, porque eu não acompanhava muito. Mas aí, segundo ele, ela falou que ia botar os caras para quebrar os dentes dele, né? E quando ele tava vindo, voltando para casa de pé, os caras veio de carro e bateu nele. Ah, entendi. Isso foi quanto tempo antes dos fatos? Foi. Não foi, acho que foi na mesma semana. No final Na de mesma semana. Foi no final de semana, mesmo final de semana. Acho que foi de sexta para sábado ou foi no sábado. Certo. E como é que ele contou para você como é que ele entrou lá na casa dela? Como é que foi que ele esfaqueou? O que ele explicou disso tudo? Não, ele não me contou os fatos como ocorreu, né? Não te contou? Tá, Não. aí ele lá estava angustiado, como você colocou aí, e qual foi a providência que vocês tomaram? Você fala lá no prédio? Quando você chegou lá e ele estava agoniado, né? Ele estava muito desesperado e aí a gente acabou tomando a decisão da gente conversar com ele, né? Levar ele para um lugar para espairecer a mente e conversar com ele. Então, Certo. assim a gente fez. A gente decidiu ir para Formosa e aí a gente pediu um Uber, né? Vocês têm parente lá em Formosa? Não, não temos. Por que Formosa? Formosa? Não sei, a gente queria ir um pouco distante para conversar, para ver se eu conseguia mesmo dar uns conselhos para ele, né? Daí vocês pediram o Uber e foram para lá. Isso, aí pedimos o Uber e aí chegando lá embaixo, o Uber pediu para cancelar a corrida, porque, segundo ele, ele ganharia mais se fosse no particular, né? Se ele cancelasse a corrida no 99 e fosse particular. E assim a gente fez. Entendi. E aí a gente foi, seguiu viagem, chegando lá, a gente não sabia muito bem para onde ir, então pedimos para ele como eu posso dizer, uma, como se diz, uma opinião, né? Algo do tipo se ele soubesse de algum hotel e tal, e ele pesquisou um hotel lá próximo e a gente foi para lá. Pagamos a pernoite lá, e aí na madrugada eu liguei para o Dr. Glauco, pedindo orientação, né, dele para saber o que a gente faria naquela situação. E então ele falou que a melhor forma que nós faríamos era voltar para Brasília e se entregar. E aí a gente fez. A gente estava se preparando para voltar. E aí foi quando eu saí, né, para comprar um cigarro para ele. Quando eu voltei, já tinha um policial paisana lá na recepção. E assim que eu achei estranho ele para trás, quando eu subi, deu 20 minutos e eles bateram na porta. Aí, serviço de quarto. Quando eu abri a porta, eles já vieram com a pistola na minha cara, me jogou na parede, e aquele procedimento, né? Perguntando o que foi, jovem, o que que aconteceu e tal, o que que ocorreu, o que levou você a fazer isso. E ele esclareceu, finalmente? Ele conversou, né, com os policiais, falou que tinha ocorrido alguns fatos. Isso que eu queria entender. Quer dizer, a senhora foi de Brasília a Formosa, sem conversar com ele sobre os fatos? Ele não te contou como é que foram as coisas dentro da casa dela? Ele foi dormindo, ele estava dormindo. Entendi.
Tá. E lá para os policiais ele contou o quê? Aí eu tenho a cabeça muito ruim, mas ele estava contando para eles, né, que tinha acontecido os fatos, que ocorreu, porque levou a acontecer tudo. Tá certo. Tá bom, eu estou satisfeito com o teu depoimento. Talvez o doutor Glauco e o doutor Idúlio ainda tenham perguntas. Muito obrigado. Doutor Glauco, com a palavra para identificação e perguntas. Raquel, boa tarde. Boa tarde. No momento que você encontrou ele no apartamento, como é que estava o estado dele, do Ian? Quando você Ele viu ele estava primeira vez? bem mal, estava chorando bastante, estava Estava chorando bastante? psicologicamente abalado. Sim. E o que ele falava? Ele dizia, né? Eu não me recordo muito bem, minha memória me falha, né? Me abandona. Assim, no momento, ele estava muito mal, dizendo que o pessoal tinha batido, os caras tinham batido na cara dele, né? E querendo, eu tenho que me matar, porque para ele, acho que na cabeça dele, ele só conseguiria pagar isso dessa forma, né? Se matando, se jogando lá de cima. Ele queria se jogar de lá de cima, se jogar do prédio. E a gente segurando ele a todo momento. E não faz isso, vamos fazer da melhor forma. Já aconteceu, agora vamos se entregar, vamos conversar. Mas ele estava muito abalado. Relacionado ao relacionamento deles, você participava do dia a dia dos dois? Você via alguma briga entre eles? Eu não participava de. Tipo, eu trabalho em restaurante, então eu trabalho 5 dias dobrando, 12 horas por dia e folgo 2 vezes na semana. E eu não tinha muita conexão com o Ian, muito relacionamento com ele. A gente sempre foi bem distante. E aí, no tempo que eles se relacionavam, eles ficavam lá, minha mãe ia lá, geralmente não entrava, né? Lá na casa. A gente não tinha muita proximidade. Você tinha E notícia de alguma desavença entre eles? Era um relacionamento pacífico? que eu saiba, não. Tá, tudo bem. Sem mais Eu cheguei perguntas. lá no dia da briga, né? Que teve lá na 28. Que foi que a gente chegou lá, minha tia me ligou para minha mãe, eu tinha Sim. acabado de acordar. E aí, quando minha tia Ina ligou, falou que estava acontecendo uma briga lá, que eles estavam numa confusão doida. Chegou lá e a gente adentrou. Entrou pelo portão, quando a gente foi ver, tava tudo ensanguentado, a casa toda ensanguentada, né? E a minha mãe já entrou desesperada. Quando o Ian gritou lá fora, a gente tá aqui, mãe. E aí eles estavam lá na frente, sentados lá num vãozinho que tinha lá, de frente uns aluguéis de apartamento. Eles quem estavam sentados? Tava a Daira sentada e ele em pé. Ele tava muito assustado e a Daira querendo, falando, não, vamos conversar aqui mesmo, vamos resolver essa situação aqui mesmo. E eu, não, Daira, vamos lá pro apartamento, que lá vocês conseguem esparecer mais a mente, né? Conseguem conversar. E ela não quis de jeito nenhum. Então eu levei o Ian lá para casa. Chamei o Uber, levei o Ian lá para casa. E aí, chegando lá, a gente conversando e tal, ele falou: Não, Raquel, a melhor forma de se fazer é eu ir lá para São Paulo, meu irmão mora lá, né? Começar a minha vida lá, trabalhar lá, porque dessa forma que tá aqui não vai dar, não vai ter jeito. Não tem como. E aí a gente foi quando ele foi para São Paulo. Entendi. Tá. Sem mais perguntas, Excelência. Raquel, eu só quero te saber o seguinte: a sua mãe, Rosilene, presenciou tudo, né? Minha mãe, não A entendi. senhora. Desculpa. Não, desculpa. A senhora é irmã do acusado, correto? Sim, Quem contou para a senhora o que aconteceu foi a Sheila, não foi? isso. Sheila é sua mãe, né? Minha mãe. Perfeito. Ela presenciou? O que ela contou para você do que ela presenciou? Ela não presenciou nada. Ela chegou lá no apartamento. Quando ela chegou, o Ian já estava em cima da cama, já totalmente imobilizado, chorando muito. E ela chegou e ela foi sentada do lado dele, né? Conversando com ele. Ela não presenciou nada. Ela chegou mesmo no momento que ele estava lá no apartamento. Certo. Ok. É, perfeito. Tá bom, eu não tenho mais pergunta a fazer. E queria saber se os doutores têm objeção quanto à dispensa da Raquel. Nenhuma objeção, Excelência. Nenhuma objeção também, Excelência. Raquel, muito obrigado pela presença e pelo depoimento. Você está dispensada. Boa tarde. Vamos passar agora
desse ato. Inicialmente, eu gostaria que a senhora exibisse sua identidade frente e verso para a câmera. Isso, vira a identidade. Pode virar. Isso. Tá bom, pode colocar sobre a mesa. Diga seu nome todo. Sheila Maria de Jesus. Estado civil. Sou divorciada. Profissão. Serviços gerais que eu trabalho. A senhora disse que quer falar na presença do acusado Ian. Confirma isso? Não entendi sua pergunta? Falar na presença do acusado. A senhora confirma isso? Confirmo. Tá bom. Sem compromisso legal por ser mãe do réu. Vou passar a palavra à defesa para identificação e pergunta, depois ao Ministério Público e, ao final, posso fazer algumas perguntas. Doutor Glauco, por gentileza. Sheila, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Vamos, então, o seguinte, eu gostaria que a senhora retratasse o que a senhora sabia do relacionamento entre o Ian e a Daira, quando eles se conheceram, como é que era o relacionamento, se tinha briga, se não tinha, como que era o tratamento deles, até o momento do fato que a gente está apurando aqui, sendo, né, objeto desse julgamento. A senhora pode falar, né, tendo em vista toda essa cronologia. Sim. Sim. No começo estava tranquilo o relacionamento deles, né? Mas com o tempo foi surgindo as brigas e eu tinha que ir até onde que eles estavam morando, né? Na casa da minha mãe que eles moravam. Fui lá várias vezes para ver o que estava acontecendo, né? Para tentar amenizar a situação. Mas era briga direto, constante briga. Qual era o motivo dessas brigas? Isso é discussão entre eles lá. Eu não sei se era ciúme, não sei o que era, assim. Eles se desentendiam, às vezes, porque eles tinham um negócio de vender comida, lanche, e eles se desentendiam, né? Algumas vezes. Aí isso daí era motivo para briga também deles. Eles brigavam e essas brigas chegavam da delegacia, iam para a delegacia, tinha ocorrência. Sim. A senhora chegou a testemunhar alguma dessas brigas? Quando eu cheguei já tinha finalizado a briga e tinha um pouco de sangue lá, né? Ela se feriu, aí feriu na porta lá e eu acompanhei ela até a delegacia, ela registrou a ocorrência. Aí nesse mesmo, foi em agosto, não, foi em maio, parece. Ele foi para São Paulo, né, doutor? Ele foi para São Paulo e ela pediu para ele retornar. Só um minutinho, dona Sheila. Só um minutinho. Tá com barulho aí na CDP, né? Acho que tem alguém falando lá no CDP. Sim. Mas parece que parou. Parou, Pode continuar, dona Sheila. Aí ele foi para São Paulo. Foi ele nessa última briga, não sei se foi a última ou a penúltima, ele foi para São Paulo, né? E eu conversei com ela bastante. Eu falei, Daira, deixa o Ian aí, vai viver sua vida, você é muito nova. Essas brigas com mulher. Tentando dar conselho para ela, mas ela, não, ele vai ter que voltar, ele tem que voltar. Ele, não, mãe, eu vou para viver minha vida, eu quero viver minha vida, mãe. Não posso viver desse jeito aqui, não. Tem que arrumar um trabalho, uma coisa melhor para mim. A gente mandamos ele, né? Aí, no outro dia, ela fez ele voltar. Ela falou que ele teria que voltar de qualquer jeito. E aí, depois começou as brigas de novo. Aí ele voltou de São Paulo e continuaram as brigas. Isso. Aí continuou as brigas, até que, infelizmente, aconteceu, né? Que eu até falei para ele, eu falei, meu filho, isso que aconteceu parece que a gente já estava prevendo. E minha sobrinha sempre me falava, tia, vem para cá correndo, tia. Tá muita briga, vai acontecer alguma coisa. E eu falava, meu Deus, parece que já estava previsto isso, doutor, infelizmente, porque nenhum deixava o outro, né? Um sempre estava atrás do outro, na verdade, né? Sim. Se separava, logo em seguida ele já se voltava de novo. Entendi. Isso. Era uma coisa que a gente não podia muito... Entendi. A gente tentava se meter, a gente tentava, né? Não, Ian, deixa, separa, vem aqui para casa. Pedia sempre, filho, vem para casa, fica aqui em casa. Deixa ela para lá. Ian. Não, mas não tinha jeito. Eles não, os dois sempre estavam em contato. Entendi. E relacionado ao dia dos fatos,
como é que você teve ciência, como que você ficou sabendo que ele tinha cometido o ato. A senhora pode descrever para a gente? Desde o momento que a senhora ficou sabendo até o momento da prisão, como é que foi esse dia? Sim, eu fiquei, uma vizinha, eu não estava em casa nesse dia, tinha dormido o final de semana fora. E aí uma vizinha me mandou uma mensagem falando: Sheila, tem várias viaturas aqui na frente da casa do Ian, aconteceu alguma coisa. Eu falei, meu Deus, aí já fiquei assim. Aí eu já estava vindo para casa, estava vindo de Sobradinho. Aí cheguei em casa no Paraná Parque, que eu estava morando no Paraná Parque. E a viatura estava na 28, onde é que eles dois moravam, né? Procura dele. Cheguei no Paraná Parque. Quando eu olhei para cima, eu avistei a cabeça do Ian, assim. Falei, o Ian tá em casa. Subi. Quando eu subi, cheguei, o Ian estava lá em cima da cama, todo se tremendo. Eu falei, eu já estava preocupada que a menina tinha falado da polícia, né? Minha vizinha já tinha me avisado sobre a polícia. E eu falei, Ian, o que aconteceu? Né? O que foi, filho? O que aconteceu? Que a polícia está atrás de você? E ele se tremendo, aí ele falou assim, mãe, eu fiz uma besteira, mãe. Fiz uma besteira. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, o que você fez? Mãe, eu esfaqueei a Dária. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus. E Ian se entrega. Né? Que ele já, eu falei, me conta um pouco do que aconteceu. Ele me contou, eu falei, Ian, você vai se entregar agora. Você vai se entregar, meu filho. Isso é grave. Entendeu? Como é que você faz uma coisa dessa? Mãe, eu tava transtornado. Aí foi me contando na sequência, né, o que tinha acontecido. Eu falei, mas por qual motivo? Aí ele foi me falando que estava transtornado, que ele já relatou para vocês, né? Aí e ele, em seguida, doutor Glauco, ele queria se jogar do prédio. Porque queria se jogar do prédio. Eu pulei em cima dele. Eu falei, você não vai fazer isso, Ian. Você vai se entregar. Você vai assumir o que você fez. Porque o que você fez foi grave. Você tirou a vida de uma pessoa. E você vai se entregar agora. E ele, não, se a polícia vier, eu vou me jogar em cima da polícia e eles vão me matar. Eu vou tirar minha vida, mãe. De qualquer jeito eu vou tirar, porque eu não mereço viver. Eu falei, Ian, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça. Você vai pagar pelo seu erro, você vai se entregar. E ele ficou lá insistindo em se jogar. Eu pulei em cima dele, em cima da cama. E nisso eu liguei para Raquel. Raquel, vem para cá agora, vem me ajudar. O que aconteceu? Isso, isso e isso. Ela saiu do serviço, chegou em casa e nós duas tínhamos o Ian em cima da cama, porque ele queria tirar a vida dele naquele dia. Aí, para mim, foi um desespero. Eu passei muito mal naquele dia também. E assim, a gente tentou segurar o Ian de todo jeito. Mas ele falou, mãe, não vou ficar aqui para a polícia me pegar, mãe. Eu vou me jogar na frente da polícia. Eu falei, meu filho, e agora o que a gente vai fazer, Ian? O que eu vou fazer? A solução é se entregar, é a única solução que tem. Aí ele, não, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar. Aí ele decidiu sair lá do apartamento. Mas eu não consegui conter mais o Ian. Porque ele estava com duas opções. Ou ele se jogava, ou ele fugia daquele lugar. E eu, como mãe, desesperada, né, doutor? Eu falei, meu filho, então, você decide o que você quer fazer, porque para mim a solução é se entregar, né? Mas ele se apavorou e saiu de casa, saiu do apartamento. Aí depois disso você viu ele quando? Já na delegacia? Aí depois eu vi ele na segunda-feira na delegacia, depois disso. Tá. Mas para mim ele teria se entregado naquele momento que era a solução. A solução era aquela. Mas como ele estava ele ainda estava drogado e estava apavorado ainda. E ele decidiu sair de casa, sair lá do apartamento e eu... Tudo bem, dona Sheila. Agradeço pelo depoimento, tá bom?
É bem esclarecedor, não tenho mais perguntas, não, Excelência. Doutor Daniel, com a palavra, por gentileza, identificação e perguntas. Sem perguntas, Excelência. Agradecendo aí o depoimento da dona Sheila, muito sincero. Dona Sheila, eu quero te fazer 2 perguntas apenas. A senhora falou que narrou o que aconteceu, não foi? Sim. Eu estou vendo que a senhora está, embora muito sensível à situação, e com razão, mas está muito equilibrada nesse momento, falando calmamente do tudo que aconteceu. Eu quero lhe perguntar, a senhora disse que ele te comunicou tudo o que aconteceu, né? Tudo. Ele comentou onde foi que aconteceu a morte, o esfaqueamento? Sim, eu perguntei para ele, né? Eu queria saber tudo que tinha, onde tinha acontecido. Ele falou que tinha sido na casa da mãe dela. Ele me falou, foi lá, Sim. mãe. Aí ele falou que foi de manhã lá e cometeu, né? Aquilo. Mas o que ele fez? Só que ele não entrou muito em detalhe, não, porque Pulou muro, eu estava muito. Pulou muro, quebrou porta, ele contou isso para a senhora? Não, ele não chegou a falar isso para mim, não. Ele não me falou porque eu estava nervosa e ele também. Ele estava chorando muito, desesperado, e eu também estava passando mal. Ele não entrou nesse detalhe do muro que tinha pulado, não. Fiquei sabendo depois. Que arrombou porta, não falou? Não, também não. Fiquei sabendo. Ele falou se trancou a porta do quarto? Não, esses detalhes aí ele não me falou. Ele falou quantas facas ele utilizou? Não, me falou. Das facas me falou, lembro. Falou. Quantas facas? Duas facas. E essas facas, onde ele arrumou essas facas? Entendi, doutor? Onde que ele arrumou essas facas? Em sua casa ou na casa da Na minha casa. Na minha casa. Era faca do uso meu mesmo, de cozinha. Era da senhora, não é? Era. Uhum. Tá, como é que eram essas facas? A senhora se recorda? Era uma do cabo de madeira e uma do cabo, uma branca. Uma do cabo branco. 2 facas. 2 facas. Grandes ou pequenas? Médias. Médias. Uhum. Tá. Ok. Você sabe se essas facas foram apreendidas? Não sei, doutor, não sei. Tá bem. Mas sim, né? Com certeza. Sim. Pois é. A senhora disse que ele contou em detalhes, então por isso que eu fiz essas perguntas para a senhora. Né? Se eu tivesse contado assim, com minudência, com detalhes, gostaria que a senhora fizesse o relato, mas a senhora já disse o que sabe, né? Não sabe mais do que disse. Eu também não tenho mais nada a perguntar, então, e agradecer o seu depoimento, a sua presença, e consultar aos doutores se tem objeção quanto à dispensa da testemunha. Sem objeção, Sem objeção, perfeito. Muito obrigado, dona Sheila, tenha uma boa tarde. À disposição de vocês, para qualquer... Tá bem, só está dispensado.